Certa vez Jesus, falando em Nazaré com os judeus, ele pegou o texto no meio da sinagoga, ficou de pé e abriu no livro de Isaías e começou a ler uma passagem de Isaías 61, onde dizia a respeito da função e a missão do Messias, que era: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois que Jesus disse isso, eles olharam para Jesus e Jesus falou o seguinte: nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Então Jesus explica a eles dizendo um provérbio que eles conheciam muito bem, que era o provérbio seguinte: médico, cure a ti mesmo e faça os prodígios que ouvimos falar que tu fizeste em Cafarnaum. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: o provérbio dizia a respeito de alguém que fez coisas, alguém da cidade natal, como por exemplo de Valparaíso, que fez grandes coisas em outra cidade, e ouviram falar em Valparaíso o que ele havia feito. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês não consideram o que eu faço por conta de que eu sou daqui. Mas vou ilustrar para vocês duas coisas importantes. Ele conta duas histórias. A primeira, ele fala a respeito de Elias, quando orou para que o céu fechasse, e fechou-se por 3 anos e meio e houve muita fome. A Bíblia diz assim que Elias foi até a viúva de Serepta, embora houvesse muitas viúvas por ali. E a segunda história que ele conta é a história que nós lemos aqui através da irmã Carla, que é a história de Naamã. Ele fala assim que existiam muitos leprosos em Israel, porém Eliseu foi e curou apenas o sírio, que era Naamã. Então com isso aqueles judeus ficaram indignados com Jesus. Então eles pegaram e levaram Jesus até um monte, expulsaram ele da cidade e queriam jogá-lo lá de cima do monte, justamente porque Jesus havia exposto os seus pecados nas suas faces. Ou seja, Jesus trouxe uma mensagem muito dura para eles. A mensagem era a seguinte: Elias foi até a viúva. Essa é a semelhança que eu tenho com vocês. O Pai me enviou a vocês e vocês estão me vendo. Eu vim salvá-los. Embora houvesse muitas pessoas para salvar, eu vim até vocês. Essa é a semelhança que existe entre os judeus e a mensagem de Jesus. Mas há uma outra que não é semelhante a eles, que é a de Naamã. Que Naamã, ele é alguém que foi até o servo do Senhor para ser curado. E Jesus estava dizendo em outras palavras assim: eu vim até vocês lhes salvar, mas vocês não enxergam a mim, vocês não enxergam a minha salvação, não porque são cegos e são incapacitados de ver, mas porque vocês enxergam, mas não querem ver. Não há um pior cego do que aquele que enxerga, mas não quer ver. E Jesus fala isso para eles, eles ficam indignados, porque na verdade os judeus não queriam enxergar que eles estavam desprezando e queriam matar Jesus, simplesmente pelo fato de Jesus colocar nas suas faces os seus pecados, mostrar claramente para eles que eles não queriam ao Senhor, mesmo sabendo ele ser o Messias, eles não queriam Jesus. Há algumas coisas que nós precisamos aprender nessa noite, e a proposta dessa mensagem hoje é nós sabemos diferenciar se nós somos como esses judeus, que ao ouvirem a voz do Messias, ao ouvirem Jesus falando que veio nos salvar, nos restaurar, trazer o ano aceitável do Senhor, enquanto há tempo, para que eu e você venhamos a ser salvos por Ele, se nós vamos ser aqueles que vão ser os cegos, que procuram alguém que o cure, ou aqueles cegos que vêm, mas não querem enxergar. Qual dos dois você se entra nessa categoria? O cego que quer enxergar, ou o cego que enxerga, mas não quer ver? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, e o que traz a grande diferença dos judeus e do que nós devemos ser. A diferença é que os judeus não queriam enxergar. A pergunta que eu faço para vocês é: se hoje Jesus veio até vocês, como Elias veio até a viúva para lhe salvar, diante daquela fome, será que nós vamos ser como Naamã, que foi até o Senhor, ou vamos ser como os judeus que tentaram matar o Senhor para não serem questionados nas suas condutas? Para isso eu te convido a ir para o texto,
o qual nós lemos aqui. Vamos conhecer um pouquinho de Naamã. Naamã é um homem muito honrado. Naamã era um grande general de guerra. Naamã, pela mão dele, Deus tinha trazido vitória sobre o povo da Síria. Naamã era alguém que era respeitado tanto na sua cidade natal, que era a Síria, como em outros lugares, como até próprio Israel. Era um comandante de guerra muito famoso e tinha muita honra. O texto vai dizer assim uma série de adjetivos, mas o texto fala assim que, porém, apesar dele ter toda essa honra, ter todas as riquezas, ter tudo que muitos homens desejariam nos dias de hoje, a Bíblia fala assim que, porém, ele tinha a lepra. Porém, ele tinha uma doença na sua pele. E essa doença na sua pele era algo que fazia com que ele se sentisse envergonhado. Fazia com que toda a honra que ele tivesse não era levado como se não fosse nada. Toda a glória que ele tinha era levada a nada. Tudo que ele tinha de bom, por causa da lepra, era jogado-se no lixo completamente. Não tinha valor nenhum. Afinal de contas, do que vale a honra se tem uma doença desse tipo? Só para vocês entenderem o que era a lepra. A lepra era como se fosse o coronavírus hoje. Se você soubesse, por exemplo, que no meio de nós tivesse alguém com coronavírus, você ia sentar perto dessa pessoa? De maneira nenhuma, né? Você ia se afastar. Nós já estamos afastados já com o pensamento assim, caso ele tenha, né? Nós estamos usando máscara, caso ele tenha. Imagina que você soubesse que você tem coronavírus e a lei do país dissesse o seguinte: você tem que demonstrar que você tem coronavírus para ninguém chegar perto de você. Já imaginou isso? Imagina o constrangimento que seria isso. A lepra era uma doença infecciosa, ou seja, passava fácil um para o outro. O que acontecia com isso é que eles tinham que ficar isolados fora da cidade muitas vezes. E ficar fora da cidade, você imagina alguém que frequentava os palácios, os reinos, que talvez tinha uma casa muito agradável, alguém que era muito rico, conforme o texto disse aqui, ele tinha muitos bens, mas por causa da lepra, ele não podia fazer nada. Ele não podia frequentar os lugares de honra, porque ali ele não podia estar. Ele não podia estar na cidade dele natal, porque ele tinha lepra, tinha que ficar fora da cidade. Toda a honra dele, ele não podia se mostrar, porque agora era vergonha a honra dele. Se visse um general tão famoso, tão poderoso, com lepra, ninguém ia querer chegar perto. Olha, lá vai um leproso. Não fale com ele, não chegue perto dele, não aperte a mão dele. Ele deveria viver agora uma vida de anonimato. Ninguém deveria saber quem ele era. Do que vale a honra? Do que vale a fama? Se não pode ser alguém que pode ser apreciado. Você imagina, todos os atributos que ele tinha foram jogados fora. Não adiantava de nada ele ter tudo isso que ele tinha. Ele não podia nem no mercado comprar alguma coisa com a sua fortuna. Por quê? Porque o leproso não podia frequentar o mercado. Se por acaso ele chegasse no mercado e pegasse algum alimento de alguma banca ali na feira, todo mundo ia ser dispersado, todo mundo ia fugir dali e ele poderia ser preso ou até morto. Imagina tudo isso. Apesar de tudo, a lepra não era o pior defeito de Naamã. O pior defeito de Naamã era outro, era o seu coração. Mas por misericórdia, uma serva que era uma israelita levada até a casa da esposa, que era a serva da esposa de Naamã, falou a respeito de Israel, falou a respeito de um profeta chamado Eliseu. Ela disse assim: se o meu senhor, que era Naamã, conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado. Naamã fica feliz com essa notícia, ele fala assim: eu preciso conhecer esse profeta. Então o que ele faz? Ele fala para o rei mandar uma carta de recomendação para o rei de Israel, para que através disso ele pudesse visitar aquela cidade e ter com esse profeta. Só que a Síria e a Israel não eram amigas, na verdade eram arqui-inimigas. Então o rei manda essa carta, só que o rei de Israel, quando recebe a carta dizendo assim: permita que o meu servo Naamã, que vou lhe enviar, seja assistido por você para que ele possa ser curado. O rei entendeu aquilo como desaforo. O rei olha para aquilo e fala assim: eles estão tramando alguma coisa contra nós. O rei fica perplexo e rasga suas vestes e fala assim: eles vão tentar nos sabotar. Porque como é que eu vou poder curar alguém que é leproso? Como é que eu vou poder ajudar alguém se eu não sou Deus? Eu não sou médico, como é que eu vou fazer?
E aí então Eliseu, sabendo que o rei tinha rasgado suas vestes, estava muito triste, chama a responsabilidade para si e diz o seguinte: deixe comigo, manda que ele venha e venha na minha casa. O rei dá o alvará, ele vem da Síria com as suas carroças e com muito dinheiro, com vestes e riquezas. Ele vem com a sua caravana e para na porta da casa de Eliseu. Eliseu havia feito muitos milagres e por causa dos seus milagres ele também era alguém muito conhecido, não só em Israel, mas fora de Israel. Mas a honra e a soberba que estava no coração de Naamã, que era a sua principal doença, não havia sido curada. Mais grave do que a lepra era a sua soberba, era o seu coração que não era ensinável. Ele queria ter honra, ele queria ser recebido com aplausos, ele queria chegar na casa do profeta e um tapete vermelho se desenrolasse de dentro para fora, para que ele com trompetes fossem tocados, para que ele entrasse com glória e honra naquela cidade, naquela casa. Só que Eliseu faz uma má recepção. Na verdade ele nem recepciona aquele general. Ele manda um mensageiro para encontrar ele no meio do caminho e para falar para ele o seguinte: vai lá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você vai ser curado. Naamã, com a sua soberba, sabendo que as suas conquistas, a sua fama, as suas riquezas e tudo mais, como que esse homem pode me receber dessa forma? Ele nem veio olhar nos meus olhos, ele nem veio ver como é que eu estou. Por que ele não veio aqui e convocou a Deus e pôs a mão sobre mim e pediu a cura sobre a minha vida? Por que ele vai mandar eu ir até o rio, ainda um rio Jordão? Para quem não sabe, o rio Jordão é um rio de lama, é sujo. Para nós aqui no Brasil é como se fosse o rio Amazonas. Você não consegue enxergar nada ali, é só barro. E ele diz o seguinte: como é que eu vou me lavar? Ele achava que era algo assim, é só tomar banho que sai a lepra. Será que não era melhor ele me mandar para Damasco, onde tem rios muito mais limpos, para mim tomar um banho melhor? Vou tomar banho aqui no Jordão? Ele fica irado, ele sai da presença do mensageiro e vai como se fosse embora, vim aqui à toa. Mas ele não sabia que mais do que ser curado da lepra, ele precisava ser curado do seu orgulho, precisava ser rebaixado um pouquinho, precisava entender a sua necessidade, precisava entender a sua dependência. Muitas vezes nós achamos que somos merecedores de algumas coisas, nós achamos que por causa da nossa honra, talvez por causa da nossa fama, talvez por causa de alguma coisa que nós tenhamos, talvez para nosso ego simplesmente, nós achamos que merecemos algum tratamento especial. E o que Deus estava querendo trabalhar não era simplesmente lavar a pele de Naamã, mas lavar o seu coração, para que ele pudesse entender que o se colocar no Rio Jordão e mergulhar ali não era para lavar a sua pele simplesmente, não era para tomar um banho, não era para tomar um banho de sais minerais do Oriente, mas era para ele ser limpo da sua forma de pensar, da sua forma de sentir e da sua forma de viver. Naamã precisava, primeira coisa que eu e você precisamos, se nós não queremos ser como aqueles judeus que achavam que eram limpos de coração, que achavam que eram tão bons quanto o próprio Deus, que achavam que pela sua própria conduta eles iriam conquistar o céu, nós precisamos ser humilhados primeiro. Muitas vezes o que nos leva para Deus é sim uma enfermidade, é sim muitas vezes alguma situação, alguma perca. Tem pessoas que chegam na igreja doentes, procurando saúde. Tem pessoas que chegam porque foram frustradas emocionalmente de uma maneira terrível. Tem pessoas que chegam aqui com problemas na família. Há pessoas que quebraram a cara literalmente e não tinha mais aonde ir, então caiu na igreja. Mas isso não é a principal coisa que precisa ser mudada dentro de nós. O que precisava mudar principalmente na vida de Naamã não era sua pele, não era sua honra. O que ele precisava ser voltado para si não era sua glória. O que precisava voltar para ele, ou melhor, começar nele, era um coração que reconhece a sua necessidade. Os judeus não reconheciam isso. Eles queriam matar Jesus.
E se nós não queremos ser os culpados daqueles que sacrificaram o Filho de Deus numa cruz, ou que tentam matá-lo, nós precisamos aprender a reconhecer quem nós somos. Nós precisamos começar a aprender a olhar para nós mesmos e talvez abaixar um pouco a guarda. Olhar que, peraí, talvez eu não seja tudo isso que eu penso que eu seja. Talvez eu não seja tudo isso. Talvez eu precise ouvir mais do que falar. Talvez eu precise ser confrontado numa coisa que eu quero confrontar. Talvez eu precise mudar e não exigir mudança dos outros. O que acontece ali com Naamã é que os seus servos falam aos seus ouvidos: você já está aqui, você vai voltar para a Síria. Se ele te pedisse para você, sei lá, cortar uma árvore, dar um monte de presente, você não ia dar? Por que você não mergulha no Jordão então? Já está aqui mesmo. Então o coração de Naamã é amolecido e ele vai e dá 7 mergulhos no Jordão. Quando ele reconhece que precisa de ajuda, quando ele reconhece que ele está errado, quando ele reconhece que tudo que ele pensava, o que ele queria, a forma como ele queria fazer, estava toda errada, então ele mergulha no Jordão. E quando ele mergulha no Jordão, um milagre acontece. Quando a 7º mergulho, quando ele sobe para a superfície, ele está com uma pele de uma criança. Ele está curado. Só que mais do que curado da sua pele, ele estava curado na sua alma. Agora ele sabia que tudo que ele havia pensado, tudo que ele havia crido, tudo aquilo que ele achava que estava certo, estava errado. Ele teve a comprovação ali de que tudo aquilo que ele achava que era, na verdade ele era um miserável. E a primeira coisa que nós precisamos entender é esse reconhecimento de que nós somos miseráveis por causa dos nossos pecados. Nós somos miseráveis por causa das nossos podres corações. Nós somos miseráveis e nós somos também dependentes. Porque se nós estamos na lama nos afundando e queremos nos limpar enquanto estamos afundando, como você consegue se limpar estando até aqui de lama? Quanto mais você se limpar, mais você se suja. Nós somos dependentes. Mas mais do que dependentes e miseráveis, nós somos culpados. Culpados de criar o nosso próprio império. Culpados de querer achar que somos os melhores. Culpados de acharmos que somos suficiente em nós mesmos. Culpados de acharmos que até Deus deveria nos considerar melhores. Até Deus deveria olhar para nós como se Deus tivesse um dever de olhar para nós e nos valorizar. Nós pecamos. Nós mentimos. Nós adulteramos. Nós pensamos e criamos males. Nós somos presunçosos, soberbos, ignorantes. Nós somos um monte de coisa e a gente muitas vezes não consegue enxergar, sabe por quê? Não porque nós somos cegos, porque nós não queremos ver. E a principal coisa que nós precisamos fazer para não sermos como aqueles judeus que vão ser e foram culpados da morte do Filho de Deus, que não serão aqueles culpados por Deus pelos seus próprios pecados, é reconhecer que somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado, esse só se mostra que é mais cego ainda, que não consegue nem reconhecer em si mesmo uma coisa óbvia que está à sua frente. Assim como aqueles judeus não conseguiam enxergar em Jesus, aquele que veio para libertar os cativos, os oprimidos da liberdade. Assim é aqueles que não reconhecem que são miseráveis, que são dependentes e que são culpados. Se você achar dentro do seu coração que você não é culpado, infelizmente, a sua cegueira já chegou no ápice, acompanhado da soberba, que você só consegue enxergar você como um ser merecedor e bom. Esse é o problema de Naamã, antes do Jordão. Naamã, antes do Jordão, era alguém que achava-se o maioral. Eu tenho atributos suficientes para todos me receberem da melhor forma. Eu tenho atributos suficientes para ser aceitável diante de Deus. Eu tenho atributos suficientes para pagar a minha cura. Eu tenho atributos suficientes com a minha honra
de receber aquilo que eu mereço, que é a cura. Mas Deus mostra para Naamã, através do Rio Jordão, que tudo o que ele tinha e o que ele precisava era reconhecer que ele era um miserável, dependente e culpado. Esse é o momento de arrependimento. É o momento que Naamã olha para trás e fala assim: o que eu fui fazer? Por que eu fui falar o que eu falei? Por que eu fui fazer o que eu fiz? Por que eu fui quem eu fui? E por que eu recebi o que recebi? Naamã está se vendo curado. A graça de Deus, da cura milagrosa que não era merecedora, chega até o coração de Naamã. E Naamã reconhece que só o Senhor é Deus. Ele olha e fala assim: não há, a partir de hoje eu reconheço que não há nenhum outro Senhor, nem na Síria, nem em Israel, nem na Assíria, nem na Judéia, nem em nenhum lugar da planeta Terra. Só há um Senhor. É Ele que é o meu Senhor, Ele que é meu dono. Primeiro, ele reconhece a sua dependência, miséria e culpa. Mas em segundo lugar, ele volta, sai do Rio Jordão curado, agora um pouco mais baixo, agora um pouco mais humilde, agora um pouco mais ensinável o seu coração. Uma pessoa que muitas vezes você pode observar e falar assim: esse cara nunca vai se converter. É o tipo de Naamã. Esse cara é duro, esse cara ele odeia Deus, esse cara ele é tudo contra Deus. De repente você enxerga ele num culto de uma igreja restaurado e mudado. Esse cara é eu e você, os improváveis, aqueles que foram curados de uma forma improvável. Nós nunca seríamos aqueles fáceis de serem conquistados, mas Deus, com a sua absoluta graça, Ele molda corações de pedra em corações de carne. Ontem mesmo nós estávamos aqui limpando a igreja, e aí contávamos alguns fatos da vida passada. Eu contava um pouquinho, o Jonathan contou um pouquinho, a Carla contou um pouquinho, a Isabela contou um pouquinho, eu contei um pouquinho. E aí quando falava assim um pouquinho de algumas coisas que eu fiz na escola e tal, falava assim: pastor, você fez isso? E eu era pior que Naamã. E essas coisas que nós precisamos entender. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos depravados, separados de Deus, indesculpáveis. Mas o Senhor trouxe para nós algo que nós podemos reconhecer. E esse coração duro, ele é um coração sábio. Coração mole, depois que a pedra é quebrada, ele se torna um coração sábio. Quando eu e você conseguimos enxergar além do nosso ego, olhar com as óticas celestiais, as óticas de Deus, e reconhecemos algumas coisas. O segundo passo, Naamã volta para Eliseu humilde, agora reconhecendo o seu coração mau, e ele fala assim: eu quero pagar por tudo que você me fez. Só que aquilo que tem preço, meus amados, não tem valor. Quanto você daria pelo seu rim? Me fale. Se eu te pagasse, Marlon, te pagasse R$1 milhão pelo seu rim, você me daria? Daria? Ah, é? Pois é. Não deu muito certo não, vou mudar então. Pelo seu coração então, aí não, né? Legal. Quanto vale, né? Aquilo que tem preço não tem valor, meus amados. Não tem valor. Por quanto você arrancaria a sua própria perna? Com uma faquinha cega daquelas de cortar pão? Por quanto você faria isso? Capaz ainda de morrer no meio do caminho. Não tem preço. Não tem preço. Aquilo que tem preço não tem valor. E aí Naamã chega diante de Eliseu e está querendo comprar. Ele fala assim: não, isso é graça. Isso não se compra. Quando nós achamos que podemos comprar alguma coisa de Deus, seja a nossa salvação, seja alguma cura ou alguma coisa desse tipo, nós estamos perdendo a sensatez de que aquilo que Deus faz por nós é imerecido, que é muito valoroso, por isso não tem preço.
Por isso não tem como nós conquistarmos o que Deus faz por nós, porque é graça, porque não tem valor. Quanto custa para ser salvo? Ainda que tivesse todo o dinheiro do mundo e ainda 50 milhões de vezes multiplicados, não seria o valor ainda da nossa salvação. Não tem preço, porque ela tem valor. E aí Eliseu recusa aquilo, mas ele faz uma confissão. E esse é o segundo ponto. A primeira é reconhecimento, a segunda é confissão. A confissão de Naamã é a confissão do versículo que diz assim: eu, a partir de agora, não vou me prostrar mais a nenhum Deus, somente ao Senhor. Ele viu que a graça daquilo que ele havia recebido não podia ser comprada, então ele percebe o valor que aquilo tem. E a partir daquele momento ele rende a sua vida inteira ao Senhor. A partir daquele momento ele se doa, mesmo que seja impagável, ele se entrega completamente ao Senhor. Mesmo que ele se doando, não se compra aquilo que ele recebeu, ele se entrega da mesma forma, porque ele entende que tudo o que ele tinha não era suficiente para pagar o que ele havia recebido. Então ele se entrega por inteiro ao Senhor. Nunca mais me prostrarei a nenhum outro Senhor, a não ser Jeová. Essa confissão é a confissão que eu e você precisamos ter diante do Senhor, de reconhecer em primeiro lugar os nossos pecados, nos arrependemos deles, lembrarmos que somos miseráveis, que sem Deus nós não somos nada, que nós somos como flores fora da terra, que só murcham. Mas com o Senhor, depois de reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa falha, a nossa miséria diante do Senhor, nós podemos também e precisamos confessar a Cristo como nosso suficiente Salvador, como exclusivo detentor das nossas vidas, como aquele que levou os nossos pecados na cruz do Calvário, porque se nós estivéssemos com os nossos pecados, se ele não houver levado os seus e os meus pecados, nós vamos levar os nossos. Só que o peso dos nossos pecados, ele é pesado demais para nós carregarmos. Sabe o que acontecerá? Condenação. Se você quiser levar o peso da responsabilidade dos seus pecados, faça-o, mas saiba que você irá afundar na condenação. Agora, se nós confiarmos e confessarmos a Jesus como aquele que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dívidas, a nossa condenação, então nós podemos ser livres, então nós podemos ter vida eterna. Então agora o pecado que nos aproximava do inferno, agora a santidade por meio de Cristo nos distancia dele. Agora a nossa vida é uma vida completa. Nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos a Jesus para perdão dos nossos pecados. E assim nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E assim a nossa vida, que era completamente condenada, agora ela se torna uma vida salva. Os judeus não reconheciam isso. Os judeus eram como aqueles que foram visitados. É como você e eu nessa noite. Estamos sendo visitados por Jesus na sua frente. Jesus está lendo uma passagem na sua frente, lendo e dizendo o seguinte: eu vim para dar liberdade aos cativos e oprimidos. E ele fala isso para você nessa noite. Eu vim para isso, mas você vai fazer. Eu vim como Elias veio para a viúva. Eu vim trazer a salvação. Agora a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite é: você será como Naamã e vai reconhecer os seus pecados? Se você for como Naamã, você irá reconhecer os seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador, e entender que você é um dependente, que você precisa de Jesus, que você não pode levar sobre si os seus pecados, que você reconhece que os tem e que você precisa dele para te libertar deles. Agora, se você for como os judeus, sabe o que você vai fazer? Ao final da fala de Jesus, você vai levá-lo como se fosse levá-lo para um monte e tentar arremessar ele lá de cima, matá-lo literalmente. E a culpa do sangue de Jesus cairá sobre todos aqueles os quais não reconheceram e não quiseram
o seu perdão. Jesus vem para nós oferecer perdão. Jesus vem para Naamã oferecer perdão. Não veio oferecer um banho, simplesmente. Veio levar para ele a cura da sua lepra interior. Todos nós temos, todos nós somos doentes, e só tem um médico. Você tem duas opções: ou você reconhece que está doente e vai para o hospital, ou você morre em casa. Ou você reconhece que precisa do Senhor e vá procurar tratamento na casa do Senhor, na presença do Senhor, na palavra do Senhor, na pessoa do Senhor. Ou você vive sua vida achando que está tudo bem, e depois de tudo isso você vai levar sobre si os seus próprios pecados. O Senhor vem até você hoje, até eu e você hoje, nessa noite. Ele diz o seguinte: eu vim para trazer liberdade ao cativo e oprimido, eu vim trazer salvação, eu vim trazer para você perdão. A pergunta é a seguinte: você vai ser como judeus ou como Naamã? Naamã volta para sua terra mais do que sem lepra, ele volta salvo. Você veio para cá de uma certa forma, você volta para sua casa da mesma forma que Naamã? Só tem uma forma de fazer isso: reconhecendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e reconhecendo os seus pecados. Para concluir e você compreender bem o que eu estou dizendo para você, certa vez na época do Velho Oeste, um rapaz se envolveu numa briga no meio de um bar, e nessa meio dessa briga ele acabou matando um outro companheiro dentro do bar. Houve aquela muvuca, pegaram ele, aprisionaram, e ele foi condenado à morte por enforcamento. Ele ia ser condenado. Ele estava ali na prisão enquanto esperava a sua condenação, quando de repente a população se sensibilizou e disse o seguinte: governador, solte ele, liberte ele da sua condenação, não deixe ele ser enforcado não, dê mais uma chance para ele. O governador olhou aquela situação, aquele crime, e falou assim: tudo bem, eu vou perdoá-lo, mas antes eu vou conhecê-lo melhor. Então o governador se fantasiou de pastor, pegou uma Bíblia, colocou debaixo do braço, e no meio da Bíblia ele colocou a carta de perdão para aquele assassino. Colocou a Bíblia e foi até o cárcere. Chegou lá na prisão, falou assim: olá, eu sou um pastor, eu tenho um presente para você aqui. E aquele homem olhou para aquilo e ficou enraivecido e começou a cuspir naquele governador fantasiado de pastor: sai daqui, eu não te quero aqui, vaza daqui, eu já tenho meus problemas e tudo mais. Não, mas eu tenho um presente para você aqui. Ele disse: não, vai embora daqui, me deixe em paz, eu não quero você aqui, some daqui, seu covarde, não sei o que. E começou a xingar aquele governador. E aí ele começou a tacar coisas da cadeia para cima daquele governador, e por conta de segurança e de tanta insistência, ele foi embora com a Bíblia e a carta de perdão por dentro. Quando aquele governador sai do cárcere, o carcereiro fica perplexo e fala assim: você é burro. Ele fala assim: por que burro? Acabou de sair daqui, era um governador fantasiado de pastor, e dentro da Bíblia estava a carta de perdão sua para você não ser enforcado. No dia seguinte, quando ele chega para ser condenado à forca, para morrer, ele sobe naquele patamar, a corda é colocada ao seu pescoço, e ele pede a palavra: eu quero a última palavra antes de eu morrer. E ele traz uma recomendação que serve para mim e para você nessa noite. Ele fala assim o seguinte: eu quero que todos saibam que o motivo de eu estar aqui e ser condenado à morte, a minha condenação, não é por aquilo que eu fiz, não é porque eu matei, não é por causa daquela confusão no bar. O motivo de eu estar condenado aqui à forca é pelo perdão que eu recusei. Não é pelo que eu fiz, mas pelo perdão que eu recusei. Hoje, meus amados, Jesus se apresenta diante de mim e de você, mostrando a sua carta de perdão e oferecendo a mim e a você: eu tenho aqui para você o perdão dos seus pecados.
todo o passado que você já fez, tudo aquilo que você já cometeu, eu estou oferecendo para você perdão, nova vida. A partir de agora eu quero limpar a sua lepra. A partir de agora eu quero trabalhar no seu coração. A partir de agora eu quero mudar toda essa condenação que existe dentro de você e desses pecados. Eu quero te oferecer uma segunda chance. O que você vai fazer? Cuspir nele ou aceitá-lo? Esse desafio que eu deixo para você, para mim e para você, que nós possamos ter consciência de que todos aqueles que naquele grande dia, ou seja no dia da morte, ou naquele grande dia quando Jesus vier do céu com poder e grande glória para buscar a sua igreja, aqueles que serão condenados não serão condenados pelo que fizeram, porque Deus perdoa, mas serão condenados pelo perdão que rejeitaram. Que não seja eu e você um desses, mas sejamos como Naamã. Se Deus já chegou até mim e a você, que nós possamos também ouvir essa voz, parar de sermos cegos que enxergam, mas não querem ver, e possamos reconhecer os nossos pecados, a nossa miséria, a nossa culpa, e possamos reconhecer o Senhor Jesus como aquele único que pode limpar a mim e a você, para não sermos condenados pelaquilo que nós mesmos praticamos. Amém? Eu quero orar por você, eu quero que você medite sobre essas palavras no seu coração e que você encontre uma resposta, se você será como aqueles que cuspiram no Senhor Jesus ou como aqueles que foram adquiridos pelo Senhor Jesus e salvos. Oremos. Soberano Deus e Pai amado, o Senhor é muito bom para conosco, o Senhor é misericordioso. Quando, Pai, nós ainda éramos pecadores, o Senhor, Pai, veio sobre nós e nos amou, nos ofereceu perdão, nos ofereceu graça, nos ofereceu cura, nos ofereceu, Pai, abrigo, nos ofereceu, Pai, uma família. Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, coloca e convence do pecado, da justiça, do juízo nós, para que, Pai, não venhamos rejeitar, não venhamos, Senhor, a sermos cegos, Senhor, que não querem ver, mas possamos, Pai, ser como cegos que são curados por Ti da cegueira nessa noite, no nome de Jesus. Para que possamos, Pai, reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador e reconhecer a nós como pecadores, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser enganados pelos nossos próprios corações, pela nossa própria mente, nossa própria autojustificação. Não nos deixe ser enganados, Senhor. Não nos deixe ser cegos. Pedimos a Tua cura, Senhor. Pedimos a Tua cura espiritual, para que possamos, Pai, ser livres da condenação, livres daquilo que nos condena, livres de nós mesmos, Senhor, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade Tua, que está na Tua palavra. Eu peço por esses irmãos que ouviram a Tua palavra, que hoje eles possam, Senhor, ouvir a Tua voz e não endurecer os seus próprios corações, no nome de Jesus. Eu Te agradeço e Te louvo por esse momento e por essa oportunidade. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus.